Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título é A Degradação e a Restauração da Igreja. O título da terça-feira, A Palavra que Abençoa e Restaura a Sorte. E o versículo, Joel, capítulo 2, versículos 23 e 24, que dizem: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia e obrigado por tua palavra. O Senhor tem nos dado a tua palavra Logos, a tua palavra Rema, essa chuva que desce em justa medida sobre nós, fazendo com que as nossas eiras se encham de trigo, os nossos lagares transbordem de vinho e de óleo. Senhor, de fato, a tua palavra tem nos trazido a realidade, tem nos enchido com a verdade, com o amor, com a luz. Graças à tua palavra, Senhor, nós temos sido transformados e temos também sido guiados no teu caminho. Por isso, Senhor, nós te rogamos hoje e todos os dias da nossa vida, fala conosco. Não permita, Senhor, que sejamos enganados, que sejamos apartados, desconectados de ti. Pelo contrário, amado Senhor, nós queremos sempre estar conectados ao Senhor, recebendo a tua palavra, o teu Espírito, a tua vida e natureza, tendo a tua glória sendo infundida em nós. Senhor, é o que nós te pedimos humildemente nesse dia e por toda a nossa vida. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título da terça-feira, A Palavra que Abençoa e Restaura a Sorte. Esse trecho que nós lemos de Joel, quando ele se une a Isaías 55, não é? Por quê? Porque aqui o Senhor fala de restaurar a sorte de Israel, na verdade, do povo de Deus. Então, fala não só de Israel, como é uma profecia, fala também sobre nós, irmãos. Nós lemos os versículos 23 e 24, eu vou ler desde o 21 até o 25, Joel 2. Fala assim: Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Isso é uma promessa para Israel, isso é uma promessa para nós, isso também é algo que vai se concretizar. Tem acontecido hoje, mas a sua manifestação plena vai ser no reino, irmãos. No reino não vai mais haver tristeza, né? Pelo menos para os que vão reinar com o Senhor. Então não vai mais haver tristeza. Aqui fala até dos animais, irmãos. Os animais, hoje você tem a cadeia alimentar, que é um animal comendo o outro, isso não vai mais acontecer. Porque não era para ser assim desde o princípio. A gente sabe, Romanos 8 é muito claro, o pecado estragou também a criação. E aí no reino, irmãos, tudo vai voltar a ser como idealizado por Deus. E quando fala restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, quer dizer, todo o sofrimento, irmãos, que nós passamos, e em Romanos 8, Paulo fala sobre isso também. Então todos os sofrimentos, irmãos, eles não chegam aos pés da glória que nós vamos experimentar. Ali, veja, tudo que nós passamos hoje é para nos conduzir até o reino. E uma vez que nós estivermos no reino, desfrutando da realidade desses versículos, quando nós olharmos para trás, você vai perceber que tudo o que nós passamos para chegar até ali
mesmo os sofrimentos valerão a pena. E aí, como o Senhor diz, é o tempo de restituição. Não vai mais haver choro, tristeza, sofrimento, agora é alegria. Agora os lagares transbordam de vinho, que diz respeito à alegria, à real alegria, e óleo, não é? Que representa na Bíblia o Espírito. Quer dizer, é a alegria na presença do Senhor. Então hoje, irmãos, o que nós estamos vivendo é para trazer o Senhor de volta. A palavra que o Senhor está nos dando, é sempre importante a gente lembrar, entender isso, né? Falei sobre isso ontem. Nós temos o Logos, que é toda a palavra de Deus. Não ache que, por exemplo, no reino, na Nova Jerusalém, agora vamos descartar a Bíblia, não precisa mais, vamos esquecer tudo que está na Bíblia. Não, irmãos, essa é a palavra de Deus, a palavra de Deus é eterna, como o próprio Deus. Então, nós precisaríamos da eternidade toda para ter a Bíblia revelada para nós. Há muito na Bíblia para ser revelado. Agora, então é o Logos, né? Agora, a Rema, irmãos, o que é? É quando Deus fala através dos seus profetas, fala através daqueles que Ele colocou a sua palavra na boca para dar a direção para o seu povo. E hoje, irmãos, a direção que nós temos recebido é: vamos pregar o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, vamos edificar a igreja, cuidando uns dos outros, vamos nos entrelaçar em amor. Isso, irmãos, é a direção para que o Senhor possa voltar, é o desejo do coração do Senhor. E aqueles que forem fiéis em trazer o Senhor de volta, como Paulo diz no final da sua vida, vão receber o galardão, vão desfrutar dessa realidade. E essa palavra, rema, o princípio dela, é o que nós vemos em Isaías 55. Eu vou ler aqui os versículos de 8 a 11. Primeiramente, o Senhor diz em Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deixa eu fazer uma pausa. Muitas vezes nós queremos tomar a palavra de Deus e moldar a palavra de Deus aos nossos pensamentos, a nossa maneira de raciocinar. Nós queremos entender a Deus de acordo com o nosso raciocínio. E nós muitas vezes também achamos que os caminhos de Deus são de acordo com o nosso raciocínio, de acordo com a nossa interpretação das coisas. E aqui o Senhor fala. Por que ele começa falando sobre o pensamento, o caminho? Exatamente, irmãos, porque a palavra que Ele nos dá é para que nós conheçamos a sua vontade, que é o que Paulo fala para os Colossenses, no capítulo 1, e para que, conhecendo a sua vontade, nós andemos nos seus caminhos. Veja, eu vou ler alguns versículos de Colossenses e depois eu volto para Isaías. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Paulo diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, veja agora, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus. É conhecer os pensamentos de Deus, que são muito mais altos do que o nosso. Agora, para conhecer os pensamentos de Deus, nós precisamos de sabedoria e entendimento espiritual, que é o que Paulo fala para os Efésios, espírito de sabedoria e revelação. A sabedoria, irmãos, é o que vem de Deus. O entendimento, irmãos, é quando nós temos aquilo que vem de Deus revelado. Por isso Paulo fala espírito de sabedoria e revelação para os Efésios. Porque se Deus fala com você e você não entende, você pega a palavra na Bíblia, você começa a ler, mas não entende, você não tem revelação, aquilo não entra, irmãos, no seu coração, não produz algo. Por isso Paulo fala que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Como? Em toda a sabedoria, que é Deus dando, e entendimento espiritual, que é o próprio Deus revelando. Isso, irmãos, essa questão do entendimento, muitas vezes vem através dos irmãos, da palavra que nós ouvimos, que revela para nós o que está no coração de Deus.
Você entende a importância da palavra profética? E aí Paulo continua, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Quer dizer, por que eu preciso conhecer a vontade de Deus? Para andar no caminho de Deus de modo que agrade ao Senhor. Então lá em Isaías você vê os pensamentos, você vê os caminhos, aqui em Colossenses você vê isso também, irmãos. E aí Paulo completa dizendo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quando você volta para Isaías 55, você vê o fruto, ou seja, o resultado, aquilo que a palavra quer produzir. Não se engane, irmãos. Muitos irmãos falam assim, não, esse negócio de fruto e tal. A palavra de Deus, ela sempre produz algo. Seja o fruto exterior, sejam as pessoas, seja o fruto interior transformando o nosso ser, né, o fruto do Espírito, enfim. Mas a palavra de Deus, ela frutifica, porque a vida de Deus é uma vida que frutifica. Então, voltando para Isaías, os meus pensamentos, versículo 8, 55:8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Já pensou se acabasse aqui o trecho de Isaías? Mas continua, irmãos. Por quê? Porque o que Deus quer é revelar tanto os seus pensamentos quanto os seus caminhos. E como ele faz isso? Através da sua palavra. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Quer dizer, ela vai produzir algo, frutificando. Lembra de Colossenses que eu acabei de ler? Frutificando em toda boa obra. Voltando para Isaías, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, irmãos, essa palavra quer produzir algo em nós, quer produzir na nossa vida, na nossa família, entre nós, na igreja, quer produzir no ambiente de trabalho, quando nós saímos, porque a palavra de Deus, irmãos, ela dá frutos, ela nos transforma interiormente e nós vemos isso no nosso exterior. É essa palavra, irmãos, que vai restituir todas as coisas, que vai nos levar para o reino, para esse ambiente profetizado por Joel, também profetizado muitas vezes por Isaías. O próprio capítulo 55 de Isaías, se você continuar lendo os versículos, você vai ver que ele termina exatamente falando do reino. São os últimos versículos. Ele começa falando, é um capítulo curto, mas cheio de riqueza, porque ele começa falando da graça. Depois ele fala da palavra e termina falando do reino. Veja, vamos aplicar isso ao que nós temos visto. O rio da graça chegou até nós, de graça. E não só e através da palavra de Deus, e não só chegou até nós, ele de dentro de nós ele quer fluir para as pessoas. Ele quer produzir algo. E o resultado, para onde ele quer levar eu, você e todas as pessoas que ele alcança? Para o reino. Você percebe? Então, irmãos, Deus está nos mostrando o seu caminho. Deus está nos dando a sua palavra. Deus nos dá o Logos e com muita misericórdia, com muita graça, o Senhor também tem nos dado a sua rema, a palavra que sai da sua boca, a palavra instantânea. Sempre em cima, lógico, do Logos. Mas nos conduzindo a perceber, esse é o meu caminho. Senão, irmãos, a gente fica perdido, confuso, buscando as coisas para nós, ao invés de buscar o caminho de Deus. Por isso é tão importante essa palavra que nós temos ouvido. É importante emergir nela, é importante conhecer o coração do Senhor, como Paulo diz. Orar para nós também termos espírito de sabedoria e revelação, para nós transbordarmos do pleno conhecimento de Deus, do pleno conhecimento da sua vontade, de sabedoria e entendimento espiritual. Tudo isso, irmãos, vai nos levar para o reino.
a levar a nós e também os que estão conosco. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações agora na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto, na parte de vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.